Ok, muito boa noite. Boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, por mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Realmente é um privilégio para nós poder abrir a palavra e poder pensar com Deus, poder meditar com Deus, poder andar em novidade de vida, não é verdade? Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco nessa noite. E vamos orar para nós iniciarmos. Se você pode, abre sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela noite, obrigado por sua presença, por suas misericórdias, obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz uma única vez, por toda a eternidade, Senhor. Te amamos, te adoramos pelo perdão que nós tivemos, pela garantia de vida eterna que nós temos. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa noite, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só que versículo. Agora, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, falando e compartilhando a palavra, agora, hoje, no dia que se chama hoje, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, alguns de nós, nesses dias, estão passando por momentos difíceis e estão sentindo culpa, estão debaixo de condenações. E sabe, interessante, porque nós temos a palavra de Deus, temos as promessas de Deus e temos, né, a garantia do sangue de Jesus que nos purifica, que nos perdoou completamente e anulou toda a condenação que recairia sobre nós por causa dos nossos pecados. Fomos perdoados eternamente e muitas vezes esquecemos disso. E talvez a culpa que nós sentimos seja talvez por causa de um fracasso, talvez por algo que nós não devíamos falar ou fazer, nós falamos e fizemos. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de sentimento, de culpa, de condenação. E sabe, nós precisamos ter cuidado em liderar com esse sentimento em nossas vidas, principalmente nesse momento difícil que nós passamos, que antecede a volta de Jesus aqui na Terra. Sabe, sentimento de culpa, sentimento de condenação é algo terrível na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na vida do crente, daquele que é nascido de novo. Sabe? Fato é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Este é um fato. E aqui que está escrito em Romanos 8, versículo 1, agora, pois. Então, agora, hoje, dia 22 de maio de 2024, às 19h03. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como você recebe esse versículo na sua vida pessoal nessa noite? Sabe? Talvez você fale, é fácil falar. Como é fácil para cada um de nós, né? Esquecer essa promessa, esquecer este fato em nossas vidas. Vivemos apontando o dedo uns para os outros, culpando uns aos outros. Como é fácil viver acusando, sabe, em nossas mentes, em nossos corações, ou com palavras. É fácil ficarmos acusando uns aos outros, acusando preciosos irmãos que erraram, que fracassaram. E, sabe, mas também
Eles acertaram em algum momento da vida deles. Não é verdade? Às vezes, em algum momento, eles acertaram. Não devemos ser juízes na vida dos outros. Sabe, em Mateus capítulo 7, versículo 1, está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. Às vezes, nós mesmos nos acusamos, nos condenamos a nós mesmos por algo que nós devíamos ter feito e não fizemos. E acabamos debaixo de condenação. E o nosso próprio juiz somos nós mesmos. E isso muitas vezes nos faz ficar empacados na nossa corrida da fé. Ficamos justificando tudo que acontece à nossa volta, acusando, procurando um culpado, quando, na verdade, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso Deus é o Deus de toda graça. E ele sabia antes da fundação do mundo que nós estávamos sujeitos a fracassar. Mas sabe, mesmo assim, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais culpa. Sabe, em Romanos capítulo 6, versículo 15, Romanos 6, versículo 15, está escrito: E daí, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. A graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Pensa nisso. A graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Quando erramos, logo tem mãos apontadas para todo lado. Sexta-feira eu preguei na Praça 7 sobre culpado. Sabe, quando nós erramos, várias mãos apontam para nós. Até as nossas mãos apontam para nós mesmos. Mas sabe uma coisa interessante para nós? A graça de Deus, nós não merecemos, nos restaura do pecado. E nos liberta desse sentimento de culpa, de condenação, quando nós aplicamos o sangue de Cristo em nossas vidas, em nossa mente, em nossas emoções, em nosso coração, no nosso corpo. Quando nós aplicamos a obra consumada em nossas vidas, ela sendo uma realidade no agora, nós vamos viver sem esse sentimento, vamos ficar libertados desse sentimento de culpa que massacra as emoções de muitos dos filhos de Deus no momento atual. Poderíamos falar, bom, eu não tenho sido um bom crente nesses últimos dias, tenho cometido alguns erros, eu acho que não tem jeito para mim. Talvez você está pensando assim e está pensando equivocadamente. Você está errado. Eu estou errado se eu pensar assim de mim. Não tem jeito? Como assim? Temos um lugar onde encontramos graça e mais graça, e este lugar é a cruz do Calvário. O sangue de Jesus. Foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar, para nos purificar, nos lavar de todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade neste momento. Está consumado. Jesus gritou, está consumado. Esse grito tem ecoado por toda a eternidade. Não tem mais lugar para esse sentimento de culpa, de condenação. Sabe, quando você pensa que não tem mais jeito, lembra de Manassés, rei de Judá? Manassés, rei de Judá. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas 33. Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade, né? E fez o que era muito mal diante dos olhos de Deus. Manassés
gente, amados irmãos, ele fez coisas piores do que os gentios que não conheciam Deus. Ele levantou altares a Balaíns, fez poste ídolos, sacrificou seus próprios filhos, queimando-os como oferta, colocou um poste ídolo dentro do templo de Salomão. Ele foi terrível. Muitos de nós diríamos hoje, este não tem mais jeito. Este não tem jeito. Deve ser morto imediatamente e ser mandado para o inferno. Muitos de nós falaríamos isso. Em 2 Crônicas 33, versículo 10, está escrito: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Porém, não lhe deram ouvidos. Deus falou com Manassés, Deus falou com o povo. Vocês estão errados, vocês estão equivocados. Mas eles não deram ouvidos. E fizeram pior do que os gentios. Fizeram pior do que os gentios. Então, Deus permitiu que os assírios viessem e levassem cativos o povo e a Manassés. Colocaram um gancho no pescoço de Manassés e levou ele cativo. E aí, então, aconteceu algo muito lindo da parte do nosso Deus. Uau! Sabe? Deus é o Deus de toda graça. Quando confessamos os nossos pecados, encontramos graça e mais graça de Deus que está disponível para cada um de nós. Não somos os nossos pecados. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus e não há mais condenação para nós. Não há mais condenação. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13, está escrito: Manassés, no versículo 12, versículo 11, vou ler para os irmãos: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então, olha o que aconteceu. Manassés, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele. E Deus se tornou favorável para com Manassés. E Deus se tornou favorável para Manassés. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha, esse que nós acharíamos que não teria mais jeito. Deus, no momento que Manassés suplicou, se humilhou diante de Deus, Deus se tornou favorável a Manassés. Deus não apontou o dedo para Manassés. Olha o que você fez com seus filhos. Olha o que você fez no templo de Salomão. Olha o que você fez de errado. Olha os seus fracassos. Deus não fez isso. Deus simplesmente se tornou favorável a Manassés. E Deus se tornou favorável a você e a mim por meio da obra consumada por Jesus no Calvário. Deus se tornou favorável a Manassés. Este é o nosso Deus. Teve jeito para Manassés e tem jeito para nós também. Está consumado. Jesus consumou a obra no Calvário. Temos o sangue de Jesus derramado uma única vez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Uma vez por todas. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue derramado, e subiu aos céus, e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. A graça de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Depois disso, amados, se você continua lendo aqui 2 Crônicas 33, Manassés teve uma mudança de atitude. Ele se converteu. Ele tirou o poste ídolo do templo de Salomão, edificou o muro fora da cidade de Davi, tirou da casa do Senhor os deuses
estranhos, restaurou o altar do Senhor e ordenou ao povo de Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Essa deve ser nossa atitude quando erramos, quando fracassamos, confessamos os nossos pecados para Deus, sacudimos a poeira e seguimos em frente, correndo a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, sem culpa, sem condenação, porque Deus já está favorável a cada um de nós. Não há mais condenação, não há mais culpa. Fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 está escrito. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha, firmes na graça de Deus, sem culpa, sem condenação. Não há mais condenação para nós. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus. Somos a justiça de Deus aqui na terra hoje. Fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus. Nós fomos limpos. Sabe, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Para que ficar debaixo de culpa? Para que ficar guardando rancor com a vida dos outros? Anula as outras pessoas na sua vida por causa de rancor do passado. Perde a bênção. Vive culpando os outros por tudo e por todos. Para com isso. Não seja juízes da vida dos outros. Não há mais culpa, não há mais condenação. Está consumado. Fomos justificados, limpos diante de Deus, perdoados para sempre, justificados, regenerados, reconciliados, redimidos. Preste atenção, amados. Redimidos. No grego, é agorazo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25. Agorazo. E significa comprado no mercado. Nós fomos comprados no mercado. Em Gálatas 3,13, hexagorazo, redimido. Hexagorazo significa que nós fomos comprados no mercado de escravidão do pecado. Hexagorazo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, quando fala que nós fomos redimidos não por ouro, nem por prata, nem mais sim pelo precioso sangue de Cristo. Redimidos ali é lutrol. Isso significa comprado no mercado de escravidão do pecado e não são mais passíveis de venda. Nós temos a garantia da palavra de Deus, da obra consumada por Jesus, garantia de vida eterna, garantia da presença de Deus, garantia do perdão eterno, garantia que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perdoados eternamente. Perdoados. Como nós aplicamos Isaías 1:18 em nossas vidas? Isaías capítulo 1, versículo 18, está escrito. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vou ler para os irmãos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, arrazoímos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde,
Arrazoemos aqui, vinde, alegue as suas razões. Alegue as suas razões para viver debaixo de culpa e condenação. Alegue, ainda que seus pecados sejam como escarlata, tornará branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornarão como a lã. Por causa da obra consumada por Jesus e por causa do preço que foi pago. Fomos redimidos, comprados no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda. Por isso, Romanos 8:1, Paulo diz, agora, a partir desse momento, agora, faz essa disciplina na sua mente, nas suas emoções, agora, pois, não vou ficar mais debaixo de condenação. Porque Paulo diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da graça de Deus. Então, antes de apontar o dedo para os outros, necessitamos parar e entender a graça de Deus. Se dissermos, bom, eu não peco muito, ok que você não peca muito, aleluia por isso. Isso é bom, mas não anula o fato que ainda somos pecadores. Não anula o fato que ainda somos pecadores. Necessitamos do sangue de Jesus diariamente em nossas vidas. Somente o sangue de Jesus nos purifica e nos permite ter comunhão com Deus. Pense nisso. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O sangue de Cristo, limpa, purifica a nossa consciência, a nossa memória de obras mortas, para que nós não vivamos debaixo de culpa e condenação. Então, não viva debaixo de condenação. Corra para a cruz de Cristo. E lá, na cruz, nós vamos encontrar graça sobre graça. Ainda que nossos pecados, sejam multidões, o amor cobre multidões de pecado. O amor de Cristo no Calvário. Então, nós entenderemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para quem está em ti. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, João Batista, quando viu Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque pela graça sois salvos, em Efésios 2, 8 a 10. Pela graça nós não merecemos. Se você, ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Ora comigo, onde você está e como você está. Fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o seu sangue foi o preço alto que o Senhor pagou pela minha dívida que eu tinha com os pecados. Por favor, me perdoa. Por favor, lava-me, purifica-me, me faz uma nova criatura, me faz um filho de Deus. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é, em 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Amém? Então tá. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 está escrito que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, no privado, fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.